Olá, queridos, tudo bom? Mais uma vez estou aqui, eu sou o pastor Almir Peregrino. Queria trazer uma palavra de Deus para a tua vida, para a minha vida. E queria orar contigo primeiro, para a gente começar, onde eu queria trazer essa palavra no livro de Timóteo, capítulo 3, para a gente estar fazendo uma reflexão juntos, tá bom? Vamos lá. Pai querido, graças te dou em nome de Jesus, pela vida, Deus, de cada um dos teus filhos que está ouvindo essa palavra, aqueles que precisam ser orientados. Usa-nos, Deus, como instrumento do Senhor e perdoa as nossas falhas, as nossas limitações. E nesse tempo chamado de hoje, nos ajuda a sermos crentes fiéis, servos fiéis. Não abrir mão, Deus, da tua palavra, da tua fidelidade, a viver em plenitude com o Senhor. Quero te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, hoje o texto que nós vamos estar meditando se encontra em 1 Timóteo capítulo 3. Timóteo capítulo 3, do 1 em diante, a gente vai estar meditando aqui. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A gente vê um monte de questões aí, discussões para lá, discussões para cá, mas haverá tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes à pais e às mães, ingratos e profanos. Você acha que você não está vendo nada disso? Sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E aí ele fecha aqui: como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos, de entendimentos e repróbados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todo será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Olha que coisa interessante essa palavra, né? E uma palavra que nos chama a atenção para todos nós nos dias de hoje. Estamos vivendo um período bastante peculiar nesta geração. Geração que se chama de cristã. Recentemente a gente viu alguém falando que a Bíblia ela pode ser modificada, ela pode ser relativizada. E claro, evidente que a gente viu aí um contexto, uma loucura aí de muita gente defendendo de fato aquilo que entende ser coerente. E, sem dúvida, a gente não pode abrir mão da palavra de Deus, dizendo que ela não é atual ou ela é mais ou menos. A palavra de Deus ela é atual, mais atual do que o jornal que vai acontecer amanhã. Ela é fiel, mas ela já nos traz algumas orientação acerca de homens assim. Homens que, na verdade, entendem que ou querem modificar a palavra do Senhor segundo a sua vontade, os seus desejos. E a gente precisa ter esse cuidado, porque a palavra de Deus ela não tem uma vírgula que precisa ser mudada. Ela já é completa, ela já é plena, ela já é plena. E por isso que Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele foi muito bem propício, e o próprio Espírito Santo os trouxe a anos passados e a hoje, porque quando você leva a entender esse texto aqui, Paulo está ensinando, na verdade, ao jovem Timóteo, ao pastor Timóteo.
E ao orientar o pastor Timóteo, ele está dizendo que precisava ter cuidado com alguns falsos homens, que na verdade eram introduzidos nas igrejas, e ao serem introduzidos nas igrejas, traziam perversidade para ela, né? Havia na época alguns irmãos, ou supostamente irmãos, que abandonaram a fé. Alguns falsos irmãos, alguns crentes da igreja, né, que estavam envolvidos dentro do contexto, mas que estava dando muito trabalho ao apóstolo Paulo e juntamente ao próprio Timóteo. E aí Paulo quer passar esse bastão para Timóteo, né? Quer passar essa orientação a Timóteo, mas ele vai chamar a atenção dessa turma, dessa galera que estava fazendo algumas coisas que estava pervertendo o caminho do Senhor. E Paulo, muito preocupado com Timóteo, porque além desses homens, tinha um outro problema, né? Na questão de Timóteo aí, tinha que Timóteo era jovem demais. Então, por ser jovem, ele ficou meio que preocupado, porque não sabia se esse Timóteo teria condições de levar a igreja de Cristo. Mas ele o orienta com antecedência. 2, Timóteo era doente. Por que era doente? Porque Timóteo tinha que tomar, ele falou, olha, para a questão da saúde aí, tome acho que um vinho lá, alguma coisa assim para poder passar, né? Tinha problemas de saúde, na verdade. Não vou chamar de doente, mas problemas de saúde. Mas a gente também vai entender que Timóteo, ele era tímido, era um homem tímido. Então, Paulo escreve a Timóteo para dar alguns conselhos para que ele, mesmo sendo jovem, permanecesse firme, até porque inúmeras situações, inúmeros problemas como esse iriam aparecer, né, na vida de Timóteo, na vida do povo de Deus. Mas aí Paulo traz algumas orientações para Timóteo. A primeira eu estou olhando aqui na Bíblia junto, a primeira palavra que ele está dizendo aqui é foge. Quando ele dá esses conselhos, ele também, acerca de homens como esses, ou mulheres como essas, ou pessoas que estão envolvidas nesse momento chamado cristão, chamado de século XXI, onde muitos problemas têm acontecido, esfriamento espiritual, falta de fé, falta de esperança, parece que saímos de uma guerra e estamos depressivos, angustiados. Paulo diz assim, desses foge. Segundo, está no versículo 5, ele diz. Segundo, seguir, está no versículo 10. Terceiro, permanece, está no versículo 14. E quarto, prega a palavra. Foge por quê? A gente precisa fugir. No verso 3, olha o que ele diz. Verso 5, aliás. Tendo aparência de piedade, mas negando a fé dela, afasta-te desse, ou foge desses. No verso 10, olha o que ele diz. 10. Tu, porém, tens seguido, ou segue, a minha doutrina, de modo de viver intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Já a terceira coisa aqui, o terceiro requisito, ele diz, olha, no verso 14, ele diz, olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes de mim e te foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Timóteo aprendeu da sua avó Luíde e da sua mãe, né? Ele aprendeu as Escrituras. E aprendeu as Escrituras pelo apóstolo Paulo. Paulo foi o que o ensinou a esse menino, para que ele vivesse e pastoreasse aquela igreja. Agora, como a igreja de Cristo precisa suportar essas questões? Porque hoje foi um que disse que a Bíblia ela precisa ser atualizada, mas outras questões vão aparecer. Outros problemas vão existir. E como é que a igreja de Cristo pode permanecer firme com essas questões? Primeiro, na verdade, a gente precisa entender que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.
O que é tempos trabalhosos? Esse tempos trabalhosos, queridos, é desde o momento em que Cristo subiu aos céus até a sua volta. Então, Cristo subiu aos céus. Lembra lá de quando ele disse para os apóstolos permanecerem em Jerusalém? Porque há de vir sobre vós o poder do Espírito Santo, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. Aí, quando ele sobe aos céus, alguns dos discípulos dizem assim, alguns anjos dizem assim: irmãos galileus, por que vocês estão tão admirados para esse que vai subir? Lembre-se que ele vai voltar. Então, tempos trabalhosos é desde o tempo que Jesus subiu aos céus, deixou o Espírito Santo, desceu o momento ali do Espírito Santo até a volta dele, né? Isso na verdade, a descida do Espírito Santo. Agora, como suportar isso? Como suportar essas questões inerentes a tantos problemas? Primeiro, é você não ter uma visão romântica do mundo. Há pessoas que têm uma visão de que o mundo sempre vai melhorar. Eu também creio, no sentido de que não ser pessimista diariamente. Aconteceu amanhã, e amanhã vai ser pior do que hoje. Mas a gente precisa não criar expectativa com o mundo, porque o mundo é mau. O mundo, na verdade, ele é tenebroso. Eu não posso ter um dia pessimista, tá tudo falando, hoje é ruim, reclamando, questionando, sendo aquela pessoa murmuradora. Não. Mas você precisa entender que o mundo não é bom. Então você não pode ter uma visão romântica do mundo. Mas saber que o mundo não é uma banheira de hidromassagens cheias de rosas que você pode se banhar quando quiser. Então, não é. Você não precisa tirar essa visão romântica do mundo. O mundo não é essas Coca-Colas, essa coisa boa, né? Então, assim, ou seja, por trás do contexto de tudo isso que o mundo está nos trazendo aí, existe uma ação demoníaca, uma ação diabólica. Então, querido, não precisa você ficar desesperado, porque essas coisas o próprio Jesus nos alertou. Então, como que eu vou ficar... a gente precisa questionar, reclamar, falar, mas a gente precisa ter... podemos ter uma visão romântica do mundo, porque o próprio Jesus nos alertou quanto a isso. Depois, qual é a segunda situação que a gente precisa entender aqui? Primeiro, não ter uma visão romântica do mundo. Segundo, o caos da sociedade é o resultado daquilo que os homens são. Como é que é? O caos da sociedade é o resultado daquilo que os homens são. Homens são, aqui me parece que a segunda lista mais longa da Bíblia, só superada pelo capítulo 3, é uma das listas mais longas que temos de requisitos de um homem ruim, da extrema corrupção do mundo. Ela, na verdade, só surpreende ou supera Romanos, o capítulo 1, de Romanos capítulo 1, do verso 26 ao 32, que vai falar ali também de algumas questões assim. Agora, me chama a atenção três palavras, segundo a Bíblia aqui, desse livro de 2 Timóteo. Primeiro, egoísta. Nos últimos tempos virão tempos trabalhosos. E quais são esses tempos? Quem é essas três pessoas que também me chamam a atenção? Primeiro é ser egoísta, ou amante de si mesmo. Há pessoas que se amam, mas se amam exacerbadamente, ao ponto daquela história, como é dito lá na minha terra, farinha pouco, meu pirão primeiro, Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa ter o cuidado aqui com egoísta, ou amante de si mesmo. 2, avarento. E 3, porque das três, primeiro, egoísta, avarento e amigo dos prazeres. São três
Na verdade, o capítulo 3 de Timóteo, ele resume nessas 3 palavras: egoísta, ou amante de si mesmo, avarento e amigo dos prazeres. A primeira palavra, egoísta, eu não sei falar muito a palavra grega aí, mas quem souber aí me ajuda aí depois. O amante de si mesmo, ou egoísta, ele vem do próprio grego que chama philaustor. Ou seja, filia mais amor. Ou seja, o cara que gosta de si mesmo acima de qualquer coisa. Ele é extremamente egoísta. Ele não consegue de maneira alguma olhar para o outro. Ele é demasiadamente ele e seus conceitos. Sabe aquele cara que olha no espelho, ele se elogia, e se alguém disser assim, não, ele cria situações difíceis, ele é muito mais do que isso. Ou seja, ele até mata. Para quê? Para ter o seu, para ter a sua parte, para ter o seu recurso, para ter... Ele é amante de si mesmo, ele é egoísta, vai muito mais do que isso, vai muito mais profundo. Ele é pior do que o narcisismo, porque o narcisismo olha no espelho, se vê, se admira, mas ele não mata por isso, ele não maltrata por isso, de repente. Na verdade, é um transtorno da personalidade. Talvez seja uma condição mental que essas pessoas têm de si mesmo, né? Essas pessoas têm de si mesmo. Eu poderia dizer que seria o senso inflado. Um excesso de admiração e de carência para estar junto. Talvez alguns vão até ser chamados de relacionamento conturbado e falta de empatia pelos outros. Ele quer estar sempre em evidência. Eu lembro de uma vez que uma pessoa estava dizendo o seguinte, olha, eu estou morrendo de dor de cabeça. Aí a pessoa, olha, eu também estou. Olha, eu estou com um problema assim. Não, eu estou o meu maior. Isso são sinais do philaustor, do egoísmo. Ou seja, ele está sempre com um problema maior do que o outro. Ele está sempre com dificuldade maior do que o outro. Ou ele está sempre querendo o que o outro, de repente, tem, mas ele não divide. É muito mais do que isso. Então, a primeira palavra é o philaustor, né? Que veio do grego e que está envolvido aí com a questão do amante de si mesmo. A segunda palavra que a gente pode aprender aqui é o avarento. Como vem a primeira do philaustor, a segunda vem do próprio grego, que é philaguros. É mais ou menos assim, eu não sei muito falar esse negócio. Li, estudei, mas as pronúncias eu tenho essa dificuldade aí. Então você me ajuda aí também, tá? Philaguros, ou philaguros, que quer dizer literalmente, ou significa literalmente, amante da prata, amante do dinheiro. Ele se corrompe por causa do dinheiro, ele mata por causa do dinheiro, se casa por causa do dinheiro, descasa por causa do dinheiro. O seu mundo é envolvido pela grana, está sempre envolvido na questão do valor, do dinheiro, da grana, né? Só que Jesus nos adverte, dizendo o seguinte, olha, Jesus nos adverte, não devemos amar a dois senhores. Ou você vai amar a um e odiar o outro, ou odiar o um, amar o um e odiar o outro. Então, assim, essa pessoa ela é amante do dinheiro, ela gosta da grana. Até porque Jesus disse que a raiz de todos os males, é o dinheiro. Só que o dinheiro ele não é ruim. O que é ruim é o teu coração, é o meu coração. Que coloca o dinheiro, coloca a grana acima de tudo, como se fosse o nosso Deus, o mamon, né? Isso que é o problema. Aqui para nós,
quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, quantas pessoas boas caíram porque amaram a grana. Gostam muito de dinheiro. Na verdade, o dinheiro precisa trabalhar para a gente. A gente precisa fazer o dinheiro. A gente precisa trabalhar para que ele corra atrás. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele foge de você. Presta atenção nisso, né? Segunda palavra é avarento. E a gente precisa ter esse cuidado aí. A terceira palavra que eu queria te chamar a atenção é amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Eu lembro que Tiago chama a atenção nossa, tempo lá atrás e aqui hoje, dizendo o seguinte, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, ele fugirá de você. Vou repetir, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A terceira palavra aqui é amigos dos prazeres, do que amigos de Deus. Jesus disse que se a gente faz a vontade dele, somos considerados amigos dele. Se ajudamos, se fazemos a obra dele, somos amigos dele. Se fazemos a vontade dele, somos amigos dele. Então, assim, por que muita gente boa tropeça? Por que muita gente boa cai? Por que muita gente boa se machuca? Porque não presta atenção nessas três palavras, nesses três princípios, que seria ou que é avarento, amigo dos prazeres, mais amigos de si mesmo ou egoísta, e esquece de colocar em prática o que Cristo nos ensinou, os princípios básicos da fé. Por que muita gente boa cai nos escândalos? E se a gente olhar nos dias atuais, quanta gente boa caiu nos escândalos? E a Bíblia diz que a gente deve ficar orando, ou orar, você que está de pé, para que não caia. Você que está aí de pé, você precisa orar, vigiar, para que não caia. Porque as lutas, as loucuras são montes, são inúmeras, são grandes. Nós precisamos ter esse cuidado, porque senão podemos vacilar os nossos pés. E aí, por que caíram? Porque não prestaram atenção no egoísmo, né? Amante de si mesmo, amante do poder. Gente que gosta do poder. Segundo, o avarento. Gosta muito da grana. A grana é importante, mas não vendo os seus valores, não vendo os seus princípios por causa de dinheiro. Eu sei que nesse período nós estamos bem perplexos com tudo isso, bem preocupados com a porta de emprego que se abre, bem preocupados com as coisas que estão aí à nossa volta, mas não se venda por causa do dinheiro. E depois, terceiro, amigo dos prazeres. Só que, já percebeu, tem uma turma que gosta do prazer com tudo, não gosta? Ser sincero. Tudo que lhe dá prazer, tudo que lhe dá satisfação, é o que ele gosta. Tem gente que gosta de um prazer fora do casamento. Tem gente que gosta do prazer com tantas outras coisas. Isso, na verdade, é o que Paulo está chamando a atenção, de que muita gente boa caiu por causa disso. O que o apóstolo Paulo está nos mostrando ainda é que o homem é o que justifica a decadência moral de hoje. Ou seja, Paulo apenas antecipou de onde surgiram os problemas. Paulo só antecipou, né? Paulo só mostrou de onde viria o problema. Existe um filósofo, o qual eu estudei, eu sou advogado, então tive que estudar esse material também, chamado o Rousseau. Ele é um filósofo, e que ele diz que o homem é essencialmente bom, o meio que o corrompe. Que para nós, uma baita de uma mentira. O homem na sua natureza é ruim. O homem na sua natureza, ele é ruim. Leia o jornal amanhã e você vai ver quanta atrocidade existe, quanta maldade existe. A essência do homem é mal. A gente só precisa entender que Deus fez o homem perfeitamente bom.
Mas depois que ele errou lá no Jardim do Éden, que ele pecou, a sua essência é de Adão, é do homem decaído, é do homem que caiu, né? O homem, tem um outro filósofo também, eu gosto de estudar ele, mas eu não concordo com algumas falas deles também não. Chamada de John Locke, né? John Locke. Bem conhecido aí nas faculdades, né? De filosofia, de história, dentre outras, arquitetura, dentre outros, que o homem é uma tábua rasa e que o meio é que contamina, ou seja, é produto do meio. Exemplo, se na política, se entra na política, vai se corromper, ou se mora em determinada comunidade, é bandido. Isso é mentira de Satanás. O homem não é uma tábua rasa. O homem não é uma tábua rasa. O homem vem com valores desde o início. E tendo em vista que esse homem não é uma tábua rasa, que, por exemplo, quando você cria o seu filho, você o corrige, o orienta, ele não nasce, porque ele mora dentro de uma comunidade, ele não nasce bandido. Ele não vai viver como um político, ou não vai sair da comunidade, ou vai sair de um bairro para ser um político, e lá ele vai se corromper. Na verdade, ele se corrompe porque o caráter dele é mau. Ele só revela o seu caráter. Então não é essa história de que o homem está dentro da comunidade, ele vai ser bandido, não. Ele vai ser mau, não. Né? Ele pode, por via livre e espontânea vontade, fazer suas escolhas. Por exemplo, tem gente que vive aí no bairro de Caraí, no bairro Nobre, do Ingá, porém se corrompe, faz um monte de atrocidade. Então assim, queridos, não tenham um olhar romântico para a sociedade, para o ambiente onde nós estamos. Porque você vai sofrer, você vai se angustiar, você vai se machucar, você vai entrar em depressão. Porque toda essa confusão, a Bíblia já nos alertou acerca da extrema corrupção nos últimos dias, conforme 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1. O problema da nossa sociedade e igreja é que o nosso amor está mal resolvido ou mal dirigido. O problema da nossa sociedade e das nossas igrejas de modo geral é que o nosso amor está mal resolvido ou mal dirigido. No mundo temos Deus, pessoas e coisas. Deveria ser Deus, pessoas e coisas. A finalidade deveria ser essa. A finalidade deveria ser adorar Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas o que fazemos? O que é a nossa prática? Esquecemos de Deus, amamos as coisas e usamos as pessoas. É o que fazemos. Está mal resolvido o nosso amor. Nosso amor está mal resolvido. Então, assim, se está mal resolvido, toda a sociedade vai estar mal resolvida. Nós precisamos acordar. A nossa finalidade é orar ao Senhor, é interceder a Deus, para que o mundo melhore na perspectiva do Senhor, na perspectiva da graça de Deus. Capítulo 3 de Timóteo se resume nessas 3 palavras: filautor, filagu e amor ao prazer. Nossa sociedade e igreja amam o prazer. A nossa sociedade e as nossas igrejas amam o prazer. O que me satisfaz, isso me basta. E o que me traz desconforto, eu viro as costas, eu viro um porquinho espinho e quero sair da igreja, até porque tem outros aí que vai abrir a porta para mim. Ou seja, a idolatração dos desejos, colocando acima de Deus. É isso que gostamos. Por isso que nós precisamos entender de onde vêm todos os problemas. Mas para mim finalizar, eu queria chamar a atenção de mais uma palavra: a falsa religião. Paulo diz que a decadência moral é a consequência da falsa religião. Por isso é tempos trabalhosos. A mesma mão que adora é a que condena. Uma hora
um momento é advogado, outra hora é um juiz impiedoso, dá as suas sentenças ferrenhas. Na mesma hora que você abraça aquele irmão ou aquela irmã, na mesma hora você o machuca de forma eficaz. Na mesma hora que é um advogado, na mesma hora é um juiz impiedoso. Tem uma aparência de misericórdia, mas mesmo em dúvida, condena veemente como se fosse o mais perfeito de todos. Os nossos corações são assim. Você para e diz assim, fulano de tal, tá meio estranho, né? Olha como é que ele tá. Você não sabe da vida do outro, você não sabe de quem é o outro e às vezes já o condena. Por quê? Porque o seu coração também é mau. A sua vida também é má. E por isso que você observa o outro com um olhar dessa maneira, né? Mas assim, você precisa entender, você precisa entender que suas casas lê a Escritura, mas não entendem nada sobre ela. Vocês fazem isso. Nós fazemos isso. Tem uma aparência de piedoso, misericordioso, mas só é aparência. O apóstolo Paulo disse que essas religiões falsas, ou aquele que conduz as suas religiões falsas, ou aqueles que orientam como religião falsa, ou eu como cultuo como uma religião falsa, somos considerados sepulcro caiados. Como Jesus disse para os fariseus, sem comprometimento, com a palavra. Então, assim, qual é o problema da nossa sociedade? O problema que estende ali, estende aqui, um que fala ali, um que fala aqui, problemas que vêm, que escândalo, esfriamento espiritual, confusão dentro de igreja, confusão na sociedade, confusão na política, confusão em tudo, confusão em tudo, confusão em tudo. É o mundo que é ruim. Mas quem é esse mundo que é ruim? Somos nós que estamos dentro desse mundo. Que para nós, quantos milhões de cristãos nós temos? 40 milhões. A Bíblia diz que deveríamos, na verdade, ser luz do mundo, ser sal da terra. E na verdade, esse sal e luz deveria brilhar de tal forma que mudasse o comportamento de outras pessoas. A minha pergunta é, quantas pessoas você pregou o evangelho essa semana? Quantas pessoas? Quantas pessoas esse ano, em meio à pandemia, você ganhou para Cristo? Talvez 10. Ou se for pensar um pouquinho mais, talvez 5. Se parar um pouquinho mais, talvez ninguém. Talvez você até está frio na fé, porque você não sabe nem como falar de Cristo. Você não sabe nem como manusear a palavra de Deus ou o texto bíblico. Precisamos despertar para não criarmos expectativas no mundo, mas em Cristo, o Senhor. O verso 5 diz que, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta. Sabe o que me chama a atenção, que eu fico preocupado? É que você sabe que o cara está andando em caminhos ruins. É que você sabe que o cara está andando em caminhos loucos. É que você entende que o cara está pervertendo o caminho do Senhor e você está andando junto com ele. Você está caminhando com ele. Você às vezes defende o que é ruim e fica em dúvida do que é bom ou do que é a vontade de Deus ou do próprio Deus para ficar a favor dessas pessoas. Aí a Bíblia também adverte sobre você, dizendo que você criaria pessoas, mestres, para a sua própria vida, porque não suportarão a sã doutrina da palavra de Deus. Deus quer te dar uma oportunidade de mudar de vida. Abre o coração para Ele. Se derrame diante dEle. Busque a Ele. Faça a vontade dEle. E para de viver uma vida dissoluta, uma vida louca, uma vida de prazer mundano, prazer do dia a dia. Eu quero te encorajar nesse tempo, como Timóteo fez. O apóstolo Paulo chama a atenção do seu filho na fé, de que é preciso ser exemplo para outros jovens, para outros adolescentes, para outros homens de Deus.
Eu lembro que lá na minha cidade, eu sou do interiorzinho da Bahia, lugarzinho tão distante, lá existem cercas para que o gado não fuja. Mas existe uma estaca mais grossa, para que as menores sigam o exemplo dela. Uma estaca mais robustecida, forte, para que as outras, quando o trabalhador ali for colocando, fique uma atrás da outra, na sequência. Está dando para entender? E quando você vai esticando o arame ali, é que ela vai ficando... A estaca mais grossa é, na verdade, a mais firme. E você vai esticando o arame até chegar mais em 6 metros, 6 metros, e ficar forte aquela cerca para que o animal não pule e não quebre. Sabe o que nós estamos precisando? De pessoas com exemplos, de estacas mais fortes para levar o Evangelho. De pessoas com o coração quebrantado, mais firme na fé, não buscando as coisas desse mundo, orientando e sendo orientado, tendo princípios, tendo ética, tendo equilíbrio, tendo comportamento de homens de Deus, de mulheres de Deus, comportamento comprometido. Nós estamos precisando de pessoas assim. O livro de Timóteo fala da extrema corrupção dos últimos dias. Adverte-nos. Mas nós precisamos cuidar de nós mesmos e daqueles que precisam ser orientados. Se você quer fazer isso, eu quero orar contigo. Talvez você está vivendo uma vida dissoluta também. Uma vida segundo os prazeres dessa época, segundo o padrão do mundo. Cheio de corrupção, você está envolvido com corrupção, você está envolvido com adultério, está envolvido com pornografia, está envolvido com lascívia, está envolvido com um monte de porcaria aí desse tempo. Eu quero te encorajar a orar com você. Pessoas que eram comprometidas com a palavra do Senhor perderam a eficácia. Inclina sua cabeça e ore comigo assim: Pai, eu quero orar pelo meu irmão, quero orar pela vida desse meu irmão que está comprometido com a Tua palavra. Mas eu quero orar, Deus, por aquele que precisa ser comprometido com a Tua palavra. Abre o coração deles, Deus, e use a vida do Teu Filho para a glória do Teu nome. Não nos deixe, Deus, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ajuda-nos, ó Deus, a ser perfeitos, segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer. Ser varões perfeitos, ser mulheres perfeitas, segundo a Tua palavra. Usa-nos, Deus, nesse tempo difícil chamado hoje, como o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo da extrema corrupção que viria nesse mundo. E tem acontecido. Mas a Tua palavra diz, Deus, que o Senhor ali naquela cruz dizendo: Pai, perdoa porque não sabes o que faz. Mas depois disse: Senhor, não tires do mundo, mas o livre do mal. Então, Deus, nos livra do mal. E ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer o nosso pecado e o nosso erro e mudar o nosso comportamento. Eu quero te agradecer no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Filhão, Deus te abençoe, tá bom? Foi bom estar aqui com você. Graça e paz. E Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Aqui é o pastor Almir Peregrino. Estou aqui contigo, precisando. Tamo junto. Deus te abençoe.